Olá, olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se livrar do efeito sanfona, quais os perigos de engordar e emagrecer e submeter ao corpo esse estresse no que diz respeito a todas as reações metabólicas do organismo. Meu nome é Elisa Reis, sou médica geriatra e se você já tentou emagrecer e não consegue, acha que o problema é falta de autocontrole e disciplina, ou então já perdeu muito peso e recupera o peso perdido e às vezes até mais, e percebe que a sua autoestima começa a decair cada vez mais e isso começa a te trazer problemas psicológicos, fica comigo que esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo já esteve numa situação de querer controlar o peso, querer controlar o corpo e não conseguir. A gente sabe que a indústria da perda de peso é gigantesca e milionária. Muitos produtos, muitas fórmulas mágicas, muita dica é dada por aí como se fosse a pílula mágica que fosse resolver todos os problemas no que diz respeito à perda de peso. E nós, infelizmente, tratamos o nosso corpo como uma verdadeira massa de modelar ou então até mesmo um vestuário. Dependendo da moda, você tem que ter mais músculos, dependendo da moda, você tem que estar completamente magro, e isso realmente é um estresse muito grande para o organismo. Muitas mulheres começam a desenvolver problemas psicológicos e emocionais porque não se adequam àquele determinado modelo que está sendo veiculado na mídia. E o que eu quero dizer para vocês é que emagrecer antes de qualquer cunho estético é realmente algo comportamental e que tem profunda influência no psicológico. Imagina só que o nosso corpo, aos poucos, dependendo do nosso comportamento, ele vai se adequando e vai se estruturando, se regulando de acordo com o nosso dia a dia e de acordo com o nosso tipo de alimentação, com a nossa atividade física. E a partir daí, ele cria uma série de mecanismos regulatórios para viver, para fazer o melhor que ele tem. Então, na verdade, quando você está acima do peso ou então abaixo do peso, o corpo já criou uma série de mecanismos de regulação e ele faz isso da melhor forma possível. De repente, você submete o corpo a um estresse, mudando completamente o grau de atividade física, ou então você sai do sedentarismo e vai fazer uma atividade física extenuante, ou então você está habituado a um tipo de dieta e corta determinados componentes da dieta, como carboidrato ou gordura, ou então reduz bruscamente a quantidade de comida que você vinha acostumado a ingerir. O corpo percebe isso como um estresse. E a partir daí, ele vai buscar mecanismos para restabelecer aquele equilíbrio que ele conhecia antigamente. Então é muito comum você acordar um belo dia e ver um anúncio na televisão, no jornal ou então numa revista prometendo perda de peso de 10 quilos em um mês, e a gente se sente seduzida a seguir aquele comportamento ou então aquelas dicas para atingir esse determinado peso. Aí é que está a grande cilada. Por quê? Porque você, sem se habituar, às vezes sem condição nutricional para isso, submete teu corpo a um corte energético absurdo. A partir daí você pode ser contemplada por uma desnutrição, por um cansaço excessivo, por uma queda do sistema imunológico. E isso vai te deixar frustrada, porque imediatamente você vai seguir aquele padrão antigo de comportamento, comendo aquela mesma alimentação que foi retirada e se mantendo naquele padrão de atividade física que o teu corpo estava habituado, e todos os teus resultados são perdidos. Muitas pessoas perdem peso de imediato
que na maioria das vezes isso é líquido, às vezes é uma contração, uma redução da massa magra, muitas vezes perde gordura, mas às vezes de uma forma muito exagerada ou muito brusca, e o corpo volta a ganhar aquele peso ou às vezes até mais, e isso realmente é causa de muita dor e muito sofrimento. Então hoje eu tô aqui para te dar 3 dicas principais de como você se livrar do efeito sanfona. A primeira dica é: livre-se de dietas radicais. Já existem estudos, inclusive em crianças e adolescentes, mostrando que dietas radicais são as principais responsáveis pela obesidade e por transtornos alimentares. Então, procure fazer um corte gradual e vá aos poucos adaptando o seu organismo à diminuição das calorias e a uma reeducação alimentar. É muito importante que o seu corpo tenha tempo de se adaptar a essas mudanças. Eu tenho certeza que por mais que seja mais lento o teu processo de emagrecimento, ele vai ser muito mais duradouro e muito mais fácil de que você consiga manter essa perda de peso. A segunda dica é: coma comida de verdade. A gente sabe que nessa correria que a gente vive é muito comum a gente optar pelos pacotes, pelos enlatados, pela comida congelada. A grande questão é que esses produtos chamados processados e até mesmo ultraprocessados, na sua composição eles têm uma grande quantidade de açúcar, de xarope de frutose, de sal, justamente para aumentar o tempo de validade. E isso ficou tão comum no nosso dia a dia que a gente já não consegue mais distinguir a composição desse alimento. E realmente o nosso corpo começa a ser exposto a grandes quantidades de açúcares, e isso vai causando distúrbios em hormônios chamados insulina e cortisol, e isso predispõe a um aumento da massa gorda e um aumento da gordura visceral e uma série de doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Então, a segunda dica é: livre-se dos industrializados, coma comida de verdade. Se você começar por essa dica, eu tenho certeza que você já vai ter uma grande força no teu emagrecimento. E a terceira dica é: cozinhe. É importante que você se interesse pela forma como o seu alimento é preparado. Você não precisa virar um MasterChef e comprar um avental de cozinha ou então tentar fazer pratos muito elaborados. Mas é importante que você comece a observar e a ter interesse em cozinhar. A comida caseira, você sabe exatamente o que foi adicionado. E aí você foge dos processados e ultraprocessados. Eu sei que muitas mulheres gostam de comer doces, comer bolo. É muito melhor você fazer um bolinho na sua casa, onde você pode acrescentar aveia, frutas, uma manteiga de boa qualidade. Você pode reduzir a quantidade de açúcar e você vai ter certeza da composição, de como esse alimento foi feito. Então, o que comer é importante e como comer também, do que é feito esse alimento. Então, por isso é importante que você se interesse em começar a dar uns passos iniciais aí na cozinha. Eu tenho certeza que você vai se empolgar, a sua criatividade vai aflorar e a sua saúde vai lucrar muito com isso. Então, vamos resumir as principais dicas. Livre-se de dietas extremamente restritivas, coma comida de verdade e cozinhe. Eu tenho certeza que nessa jornada do emagrecimento, se você encarar tudo isso de forma divertida, criativa e leve, você vai emagrecer sem ter que arrastar a corrente, sem sofrimento, sem traumas, sem denegrir a tua autoestima. É muito importante que você aceite e honre o seu corpo, porque apesar dele não estar na forma que você idealiza, ele faz todos os dias coisas maravilhosas por você. E é importante que a gente reconheça isso antes de qualquer
medida e programa de emagrecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, me diga se eu estou indo no caminho certo ou se você se identificou com alguma coisa que eu falei. Se você achou que esse conteúdo é relevante, compartilhe, se inscreva no nosso canal da Avantes Clínica e acompanhe as nossas redes sociais. Deixe seu like, é muito importante que a gente saiba que você está gostando desses conteúdos e nos estimular a trazer mais vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!